assim: porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus. Por essa palavra que é viva e eficaz, Deus. Por essa palavra que realmente mexe conosco, Senhor. Eu quero pedir que essa mensagem, Senhor, a esses jovens, aos pastores que estão aqui, aos ministros, Senhor, aos membros que estão aqui, Senhor, que essa mensagem realmente mexa com eles, Senhor. E que, Senhor, o Senhor me use, Pai, para transmitir essa Tua mensagem, que o Teu Evangelho fale através de nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, quando a gente abre um texto como esse, na verdade, quando a gente abre qualquer texto da Bíblia, uma das coisas mais importantes é sempre estudar o contexto. Onde que o texto se localiza? Para quem que ele foi escrito? O que é que ele quer dizer? Com base nisso, eu quero voltar um pouco para o início, em Lucas 12, no versículo 1. Se você olhar para o versículo 1 de Lucas 12, você vai ver que tinham milhares de pessoas aglomeradas. E Luiz, por que tinha tanta gente aglomerada? Para escutar um homem. E esse homem era Jesus. Por onde quer que ele passava, multidões o seguiam. Multidões queriam escutar a sabedoria desse homem. E a Bíblia vai dizer que era tanta gente, mas tanta gente, que a ponto de uma a outra se atropelasse. Então imagina isso, um local tão cheio, uma multidão tão grande, que as pessoas estavam ali quase que se espremendo para escutar o que Jesus tinha a dizer. E Jesus, ao longo desse capítulo 12, ele vai dar muitos ensinamentos para nós. Então Jesus ele vai começar falando sobre a hipocrisia, vai falar um pouco disso que os fariseus tinham muito. Jesus vai falar a exortação sobre o medo, a quem eles deveriam temer. Eles falam assim, vocês não devem temer aos homens que têm poder, mas vocês devem temer a um só, que é Deus, que é Ele que tem o poder da vida sobre a morte. Jesus vai falar também sobre confessar Cristo diante dos homens e não negar a Deus. E ele também fala aos seus discípulos que quando eles forem às sinagogas e quando as pessoas perseguirem ele, eles não deveriam ficar preocupados, porque o Espírito Santo de Deus ia falar por eles. E Jesus, eu quero que você imagine isso. Jesus está ensinando no meio de uma multidão, uma grande multidão. Jesus está lá, dando grandes ensinamentos. Até que, no meio disso tudo, um homem fala, no meio da multidão. E aqui você encontra isso no versículo 13. Jesus está ali ensinando, e do nada um homem levanta assim e fala. E o que é que ele fala? Ô mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Olha só, Jesus está ensinando sobre coisas do seu reino. Jesus está ensinando sobre coisas gloriosas. Jesus está ensinando sobre a atuação do Espírito Santo em nós. Jesus está ensinando sobre coisas maravilhosas do seu reino. E sabe o que o homem pergunta? O homem pergunta uma coisa que não tem nada a ver com o que Jesus estava ensinando. Aquele homem no meio da multidão falou assim: Senhor, o meu irmão aqui, ele está com herança, mas ele não quer dividir comigo. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes vemos num culto como esse, vemos Deus falar, vemos Deus agir, mas a nossa mente está longe, o nosso coração está longe. E essa é a pergunta central dessa pregação. Esse é o tema que vocês escolheram. Onde está o nosso coração? Porque o coração daquele homem estava longe. Jesus estava ensinando coisas poderosas. Jesus estava falando sobre coisas celestiais, mas a mente daquele homem estava no mundo. A mente daquele homem estava no dinheiro. A mente daquele homem estava nos bens materiais. Enquanto Jesus estava ali ensinando coisas para os seus discípulos, coisas realmente importantes, a mente daquele homem estava na herança, bem, coisas materiais, coisas que se corrompem, coisas que não são importantes. Então, tomem cuidado para onde o nosso coração ele está. Quais são as coisas que nós estamos amando? É a palavra de Deus? É o que Ele tem para nós? Ou é o que nós queremos? É os bens do mundo? Tomem cuidado, meus irmãos.
E eu acho muito interessante a resposta de Jesus para essa pergunta. Quando o homem pergunta: Jesus, o senhor pode falar para o meu irmão para repartir a minha herança aqui, para a minha parte do dinheiro? E Jesus olha para ele assim e fala, no versículo 14: homem, quem me nominou juiz ou repartidor entre vocês? Jesus dá uma resposta dura para ele, porque Jesus não veio a essa terra para falar sobre coisas materiais. Jesus não veio para essa terra para falar sobre a riqueza ou os bens que o homem deve receber. Mas Jesus veio a esse mundo para falar de bênçãos muito maiores, bênçãos celestiais. O reino dele. Quando indagam a Jesus sobre o reino dele, qual é o momento, Jesus, que o Senhor vai reinar sobre a terra? Ele fala: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é aqui. Não é a mesma lógica que vocês têm. Não é a mesma lógica de governo que vocês têm, em que o homem senta numa cadeira que é terrena. Mas Jesus está num trono que é eterno. Jesus estará reinando para todo sempre. Mas coitado, aquele homem não percebeu isso. A mente daquele homem estava nas coisas do mundo. O coração daquele homem estava na herança, estava na riqueza material. Jesus vai continuar dizendo: olha, tenha cuidado, e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. Jesus fala isso porque conhece o coração daquele homem, sabia que o coração daquele homem desejava as coisas do mundo, sabia que o coração daquele homem estava focado nas coisas dessa terra. E é muito interessante porque essa palavra avareza, se a gente for para o grego original, onde foi escrito a Bíblia, esse termo é pleonexia. E você vai dizer para mim, o que significa isso? Pleonexia é um termo que significa querer ter mais, sempre querer e almejar mais. Então Jesus está falando: cuidado com esse coração que almeja sempre mais, que almeja sempre mais da terra, que almeja sempre mais dos bens materiais, que almeja sempre mais do que esse mundo. Jesus está falando: cuidado com isso, cuidado com essa cobiça, cuidado com essa ganância, cuidado com esse desejo insaciável que nasce dentro de nós. Porque o que deveria de verdade saciar nós é o reino de Deus, é a sua palavra, é Cristo. Isso sim que deve encher o nosso coração, e não as coisas desse mundo. E a avareza, meus irmãos, ela leva o homem a ter um coração longe de Deus. Ela leva o homem a se distanciar das coisas de Deus. Ela leva o homem a ficar tão apegado às coisas daqui, que a gente deixa de escutar a voz de Deus. A gente deixa de fazer as coisas para Jesus. A gente deixa de olhar para esse mundo como algo passageiro. E a gente acha que a todo momento a gente tem que conquistar mais e mais. Eu preciso ter o melhor carro, eu preciso ter o melhor emprego, eu preciso ter as melhores coisas. E Jesus está falando assim: cuidado com qualquer tipo de avareza. Cuidado com esse desejo de querer ter mais do mundo. Porque o mundo, meus irmãos, o mundo não tem nada a nos oferecer. Quem tem é Jesus. E o coração que se move pelas coisas da terra enche-se de Deus, enche-se de bens, mas fica vazio para com Deus. E Jesus vai continuar falando. Ele diz assim, ó: porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. A vida de uma pessoa, o ser humano, o que ele é, não está baseado no que ele tem. Não está baseado nas coisas que ele possui, mas em quem ele é em Deus. Mas o que ele faz para o reino de Deus. E o homem da multidão, meu Deus, coitado, o coração dele estava tão preocupado com as coisas do mundo que ele não conseguia entender o que Jesus estava falando. A lógica que passava na cabeça de Deus era outra que passava na lógica daquele homem. Para ele, ser bem sucedido era ter riquezas, era ter muitos bens, era ter parte da herança que o seu irmão tinha. Mas o que Jesus estava falando era sobre a riqueza do seu reino.
A vida de uma pessoa não se baseia nos bens que ela possui. Cuidado para que o seu coração não fique depositado nos bens materiais, na riqueza desse mundo. Jesus fala de uma riqueza maior. E Jesus, depois desse episódio em que o homem pergunta sobre a herança, sua parte da herança, Jesus vai contar uma história. Uma história que muitos irmãos aqui com certeza já conhecem, que é a parábola do rico tolo. Jesus vai dizer que tinha um homem que ele era muito bem sucedido. E esse homem fez uma colheita que ele colheu muitos bens. Ele colheu muito. Ele colheu tanto, mas tanto, ele tinha tanta colheita que ele não conseguia mais guardar essa colheita toda. Ele tinha um celeiro, ele não conseguia guardar dentro do celeiro dele o tanto que ele possuía. E qual foi a ideia que ele teve? Será que ele pensou em dar isso para os pobres? Será que ele pensou isso em repartir com quem não tinha? Na verdade não. A ideia dele foi quebrar o celeiro que ele tinha, fazer um maior, e daí sim, ele poderia guardar toda a riqueza que ele tinha. Olha que coração avarento. Olha que coração que deseja muito da terra e pouco de Deus. E quando ele faz isso, ele olha toda aquela colheita, tudo aquilo que ele guardou, e ele fala assim: agora sim, eu poderia descansar em paz. Agora sim, eu posso dizer à minha alma: fica tranquilo, come e bebe, não liga tanto para a vida, porque você conquistou tudo o que deveria. E sabe, na nossa lógica humana, na ótica humana, na nossa lógica carnal, isso faz muito sentido, né? Uma pessoa que tem tantos bens, a gente olha para aquela pessoa e fala: meu Deus, esse irmão não é abençoado, esse irmão, olha o tanto de coisa que ele tem. E muitas vezes a gente não sabe como está o coração daquele homem. Se o coração daquele homem está apegado às coisas que ele tem, como esse rico tolo em que Jesus está contando uma história aqui. E ele destrói e constrói um celeiro e diz assim: minha alma agora está descansada, agora eu posso ficar tranquilo. Sabe qual é a resposta de Deus para esse homem? Sabe o que é que Jesus fala para esse ato que a gente acha tão inteligente? Jesus o chama de louco. Jesus vira para ele e fala: homem, você acumulou tanta coisa, mas hoje, essa noite, lhe pedirão a alma. E o que você tem guardado, para quem será? Jesus chama aquele homem de louco porque ele não entendeu sobre o que era o reino de Deus. Ele não entendeu que a essência do reino não é sobre reter, não é sobre ter muito, é sobre se doar em amor. É um coração que se esvazia de si mesmo e se doa ao próximo. Não é um coração cheio de si, não é um coração que olha muito para si mesmo, mas um coração que vê a dor do outro e o ajuda, que vê no outro uma coisa que poderia ajudar e o ajuda. Olhamos para o nosso próprio Cristo, o detentor de toda a glória. Ele tinha tudo e ele se esvaziou e veio habitar entre os homens. Ele veio aqui para nos servir. Ele veio aqui para morrer uma morte humilhante diante dos homens. O nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso espelho de quem nós devemos ser, veio ao mundo para dar a sua vida. Ele veio aqui para nos oferecer a vida que nós não deveríamos ter. Jesus se esvaziou de tudo. Jesus tinha um coração mais bonito que esse mundo já viu. Ele tinha um coração que se importava mais com o outro do que consigo mesmo. E é isso, meus irmãos, que a gente deve ter. É isso que deve queimar no nosso coração. É esse mesmo amor que Jesus teve. Como Paulo exorta nas cartas aos Filipenses, ele diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Tenham em vocês esse mesmo sentimento. Parem de pensar tanto em vocês. Parem de olhar tanto para as suas coisas e ficar se esbanjando e dizendo: olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse celular, você não tem. Parem de fazer isso.
Isso não é sobre o reino de Deus. Isso não é sobre ser cristão. Ser cristão é sobre olhar para o outro e chegar e abraçá-lo. É sobre se doar em amor. Não desperdice, meus irmãos, a vida buscando unicamente os bens deste mundo. Muitas vezes na faculdade, em escola, em ambientes onde vamos, nós que somos jovens, nós temos, as pessoas, os nossos amigos têm muito apego com as coisas do mundo. Tem muito apego às coisas materiais, aos prazeres momentâneos. E o que Jesus está nos ensinando é cuidado com isso. Cuidado com essa clareza. Cuidado com esse sentimento no coração de sempre querer mais do mundo. De sempre querer o que este mundo podre e que jaz no maligno oferece. Cuidado com as festas. Cuidado com esse desejo de querer ir para as baladas. Cuidado com isso que te afasta de Deus. Cuidado com todas essas coisas. Nós devemos ter outra riqueza. E Jesus vai ensinar isso para a gente de forma tão bela. Ele vai falar assim: assim é quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Assim como Deus. Assim é louco. Louco é quem não ajunta tesouros para com Deus. Louco é quem está desesperado pelo pior da terra. Que querem tanto da terra, que se esquecem de Deus. Essas pessoas são loucas. Essas pessoas são insensatas. Não sou eu que estou falando isso, é o próprio Deus. Deus está falando, cuidado com isso. Cuidado com essa busca desenfreada. Essas pessoas são loucas. Essas pessoas não veem a riqueza que eu e você temos. Essas pessoas não veem o que Cristo tem para oferecer. Essas pessoas não veem algo que é tão belo, que é o nosso Deus que se entrega por nós. Esse Deus que é tão belo e tão glorioso para conosco. E que o nosso coração ele possa desejar mais de Deus. Que o nosso coração possa verdadeiramente buscar riqueza em Deus. Possa verdadeiramente querer mais de Deus. Se entregar mais por Deus. Precisamos mais disso. Ore para que os seus olhos vejam o quão precioso Cristo é. Muitas vezes, muitos jovens dizem: eu tenho vontade de orar, eu tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu não sinto desejo. Muitas vezes, meus irmãos, a gente tem que fazer sem desejo mesmo. Muitas vezes a gente tem que ir contra o mundo, ir contra nós mesmos. Jesus mesmo disse: quem quiser vir após mim, negue-se ao outro, não, a si mesmo. É para você negar os seus desejos. Quando você olhar para o mundo e dizer: meu Deus, essas coisas do mundo parecem melhores. Essa festa que meu amigo está indo parece muito melhor que a igreja que eu venho. Essas coisas que meu amigo faz parece muito melhor do que as coisas que eu faço. Mais fácil. Porque o coração do homem é enganoso. O nosso coração, ele tem um desejo, um fascínio pelas coisas que são más. Ele tem uma rápida facilidade de se apegar pelo que é ruim. Mas o que eu tenho para dizer aqui para vocês hoje é: se apeguem a Jesus. Se apeguem a Deus. E orem por isso, meus irmãos. No secreto, Deus, por favor, faz meu coração queimar. Meu coração queimar em amor por Ti. Faz com que eu ame, Senhor, verdadeiramente quem o Senhor é. Que eu ame a Sua palavra. Que eu ame o que o Senhor disse. Que eu ame os Teus mandamentos. Que eu ame tudo o que o Senhor tem para mim. Essa deve ser a nossa oração. Esse é o coração que Deus quer. Um coração que queima por Ele. Um coração que queima em amor. E Jesus vai continuar a sua explicação. Ele vai falar sobre as preocupações da vida, que estava muito dentro do tema aqui. Esse coração que não se sacia, esse coração que é avarento, esse coração dos homens que negam a Deus e se apegam às coisas do bem, dos
bens materiais. É um coração preocupado. É um coração que não descansa. É um coração que não deposita a sua fé em Deus. E Jesus está falando, cuidado com esse tipo de coração. Cuidado com esse tipo de sentimento. Jesus vai falar assim, olha, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Jesus está falando assim, não se importem muito com essas coisas materiais, não se importem com a comida que vão comer, não se importem, não tentem pegar essas coisas, não tentem trabalhar pela força do seu próprio braço, como se Deus não fosse te ajudar. Porque Ele fala que o Pai Celestial, o Pai que está no céu, Ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece. Ele sabe o que nós precisamos. Então a palavra que eu tenho é: descanse o teu coração hoje. Descanse o teu coração em Jesus. Não descanse seu coração nos bens que você tem, no dinheiro que você possui, na fama que você tem, na eloquência que você tem. Mas descanse em Jesus. Descanse no autor e consumador da nossa fé. Descanse em nosso Cristo, que dá tudo para nós. Tudo que precisamos. Jesus faz algo tão incrível aqui. Jesus pede para que aqueles homens, aquela multidão que está ali, observassem ao redor deles. Observassem, olhassem um pouco para a volta deles. E Jesus começa a falar assim, no versículo 24. Observai os corpos, que não semeiam, não colhem, não têm dispensa nem celeiros. Contudo, Deus as sustenta. Olha isso incrível que Jesus fala. Olha para esses corpos, olha para aves no céu, olha para esses tipos de bicho, onde tem tantos, tem de várias espécies, cada um com sua peculiaridade, cada um comendo um tipo de grão, um tipo de semente, cada um tem um bico específico que debulha um tipo diferente de grão. Jesus está falando, cada uma delas, Deus sabe a especificidade delas, e Deus cuida de cada um delas. Deus cuida do mesmo jeito de cada um de nós, meus irmãos. Deus tem um cuidado glorioso por nós. Deus está falando assim, olha, se essas aves no céu, vocês são mais importantes que elas, é claro que Deus vai ter um cuidado muito maior conosco. Então descanse o teu coração. Descanse o teu coração. Não nas coisas do mundo, mas em Jesus. E no 25 diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar um pouco ao curso da vida? Jesus está falando assim, quem de vocês, com todas as suas preocupações, com todo o seu cuidado, pode mudar alguma coisa no mundo da vida? Nenhum de nós tem esse poder, senão o próprio Deus. Jesus é quem pode mudar a nossa vida. Jesus é quem pode nos dar o que nós precisamos. Então Ele está falando assim, olha, não se preocupe com essas coisas. E Ele fala outra coisa que eu acho tão bela e tão interessante. Ele diz no 27, observe como crescem os lírios do campo. Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Fiam aqui é costuram a sua própria roupa. Nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Meus irmãos, Jesus está falando sobre o lírio do campo, sobre uma flor que estava ali. E eu imagino que perto deles ali tinha um lírio. Jesus fala assim, olha para aquele lírio ali. Olha para aquela flor. Olha como ela é bela. Olha como ela é tão bonita de se observar. E Jesus diz que nem Salomão, que era um homem rico, que era um homem que tinha muitas posses, muitos bens. Jesus fala assim, nem Salomão se vestiu como esse lírio. Jesus cuida assim de um lírio que hoje existe. E amanhã, depois de amanhã, é lançado ao fogo. Não existe mais. Quanto mais o cuidado que Jesus tem por nós, quanto mais o cuidado que Jesus tem por cada filho seu, Jesus tem um cuidado muito maior por nós, meus irmãos. E Ele continua falando sobre as coisas do seu reino. Jesus está falando tudo isso por causa de uma pergunta, por causa daquele homem que estava com o coração distante de Deus, por causa daquele homem que estava se preocupando demais com a vida.
E pode ser que alguém aqui esteja com essa preocupação, com esse coração distante, com esse coração querendo fazer tudo pela força do seu próprio braço, querendo fazer tudo consigo mesmo e se esquecendo que Deus cuida de você. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer tal coisa para ser bem sucedido, para ter o melhor da vida. E Jesus está falando assim: descansa, olha ao seu redor, olha a natureza, olha como Jesus cuida das coisas da terra. E Jesus tem um cuidado muito maior por nós. O Pai Celestial que está no céu tem um cuidado muito maior. E o 29 diz assim: portanto, não fique se perguntando o que irão comer ou o que irão beber. Não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que se preocupam com essas coisas, mas o Pai de você sabe o que você precisa. Jesus está falando assim: é os que não possuem a Deus, é o que não tem Deus como Pai, que se preocupam tanto com as coisas desse mundo, que se preocupam com o que irão comer e com o que irão beber. Mas Jesus está falando assim: quanto a nós, que somos filhos dele, Ele sabe. Ele sabe a dor que a gente passa. Ele sabe a aflição que você está passando na sua vida. Ele sabe o que seu coração está passando. Às vezes a gente está com o coração todo machucado. E às vezes a gente se pergunta: meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso tudo? E Jesus diz: descansa. Jesus diz: deposite seu coração nele. Deposite seu coração no Pai Celestial. Jesus está falando sobre isso. E dando sequência, Jesus vai continuar falando: busque antes de tudo o reino de Deus. Busquem o reino. Não busquem o reino da terra, mas o reino celestial. O reino de Deus como o primeiro lugar. Jesus está falando sobre isso. E ele começa a falar. E aqui chegamos no versículo chave, o 33 e o 34, que diz assim: vendam os seus bens e dê esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem, tesouro inesgotável no céu, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ele está falando assim: não se preocupem tanto com os tesouros da terra. Não vivam a vida querendo o melhor dessa vida, porque a nossa vida não se limita aos bens que nós possuímos. A nossa vida não se limita a essa vida. Nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Teremos uma vida muito mais gloriosa que essa. Teremos um corpo glorificado, uma eternidade com o nosso Cristo. Não estamos aqui, meus irmãos, para que a consumação dos nossos desejos aconteça aqui, nessa terra. Mas estamos aqui de passagem, para chamar mais pessoas para vir para um reino muito maior, para uma vida muito maior, com bens muito maior. Porque são bens que não corroem, são bens que não se findam, são bens que não se acabam. Eu queria perguntar para você, uma pergunta para ficar de reflexão: qual foi a última vez que você ficou parado, contemplando a Jesus? Qual foi a última vez que o seu coração queimou por Jesus? Qual foi a última vez que você olhou para Cristo e falou: meu Deus, eu só preciso disso. Meu Deus, eu só preciso de Jesus. As coisas, os bens da terra, isso são coisas passageiras. Eu preciso desse glorioso Deus. Eu preciso desse Cristo que entrega tudo por mim. Eu preciso somente dele. No mundo da velocidade, no mundo das redes sociais, no mundo onde tudo é rápido, no mundo onde você está passando na rua e tem um que está andando 2 vezes mais rápido que você, porque as pessoas não param, as pessoas não olham mais, as pessoas não têm tempo para contemplar quem Deus é, para contemplar o cuidado de Deus. Então, no caminho para casa, quando você for deitar, quando for dormir, quando for orar hoje, diga assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque, mesmo com tudo que está acontecendo na minha vida, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Senhor, muito obrigado porque, mesmo com todas as coisas que eu
estou passando, com toda essa ansiedade, com todos os meus estudos, com todo o meu trabalho, com todas essas coisas que eu tenho que fazer. Obrigado, Deus, porque o Senhor está cuidando de mim. Obrigado, Deus, porque o Senhor de verdade está aqui. Qual foi a última vez que o nosso coração se encheu de amor por Deus? O nosso coração é tão cheio de outros amores, né? É tão cheio, é tão apegado a outras coisas, que se esquecemos de Cristo, que se esquecemos de Jesus. É muito fácil para nós amar o dinheiro, é muito fácil amar o status, é muito fácil amar os bens materiais, porque isso faz com que as pessoas nos veem, isso faz com que as pessoas apontem para nós e digam: olha só como ele é bem sucedido. Mas e quando amamos a Jesus? Mas e quando renunciamos tudo? Mas quando temos um coração que de verdade está disposto a entregar tudo por Jesus? Muitas vezes as pessoas não olham para a gente quando a gente faz isso. Muitas vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim: olha, meu Deus, tu está indo de novo para a igreja. Olha, fulano está indo de novo ali no congresso. Meu Deus, em vez de ele estar aqui com a gente, curtindo a vida, aproveitando dos prazeres da vida, ele está ali na igreja. A gente que é jovem escuta muito disso, irmão. Mas eu quero dizer que mais vale um coração que está depositado em Cristo, um coração que queima por Jesus, do que esse coração enganoso que está levando as pessoas para o caminho da perdição. Já encaminhando para o final, meus irmãos, eu queria ler com a amada igreja Deuteronômio 6, 4 e o 9. Eu vou ler aqui, mas se os irmãos quiserem abrir para acompanhar, Deuteronômio 6, o 4 e o 9. É conhecido como o grande mandamento. No Novo Testamento, esse mandamento ele é repetido por Jesus. Quando perguntam para ele qual era o mandamento mais importante, e ele fala que é esse aqui. E o versículo 4 diz assim, Deuteronômio 6, versículo 4. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. E o 5 diz: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Jesus está falando: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O 6 diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá os umbrais nas portas, na sua casa e nas suas portas. Meus irmãos, eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse texto. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento ele foi escrito numa língua que não é nossa, que foi o hebraico. E o hebraico ele é uma língua muito rica. Se você pegar uma palavra no hebraico, ele tem vários significados. Dependendo de como você emprega aquela palavra, ela pode significar uma, duas, três coisas. Então as palavras do hebraico são muito cheias de significado. Os irmãos, os teólogos que estão aqui, sabem muito mais do que eu sobre isso. E quando Jesus fala assim: escuta, Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor, e ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A palavra que ele usa aqui é levado no hebraico, e isso significa uma coisa muito interessante para quem é hebreu. Hoje a gente entende que o centro do ser humano é a mente, onde tudo que a gente vai fazer permeia a mente. Mas naquele tempo, naquele contexto, se entendia que o interior, o centro de uma pessoa que regia tudo, era o coração. Entendia que o coração era o centro do homem. Entendia que no coração perpassava tudo que o homem pensava, sentia
sentia e tinha vontade. Então quando Jesus fala assim, quando Deus, melhor dizendo, fala assim, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração. Jesus está falando assim, ame o Senhor seu Deus com os seus pensamentos. Ame o Senhor seu Deus com aquilo que você pensa. Pense mais em Jesus. Pense mais no reino de Deus. Pense mais na palavra de Deus. Pense mais nos ensinamentos de Cristo. Deus está nos ensinando isso. Ele fala também sobre as vontades. Essa palavra, coração, perpassa pensamentos e vontades. Tenha mais vontade de conhecer a Deus. Peça a Deus mais vontade. Que o seu coração tenha uma vontade maior de conhecê-lo. Deus está falando sobre isso. E em terceiro lugar, emoções. O coração é também o centro das emoções. Se entendia isso naquele tempo. Então quando Jesus fala assim, quando Deus fala assim, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, Ele está dizendo assim, ame o Senhor com os seus sentimentos, ame o Senhor com a sua emoção. Tenha um coração que queima por Jesus, tenha um coração que de fato se entregue a Deus, tenha um coração que de fato busque o Senhor. Não venha apenas para os cultos, não venha apenas aqui adorar e depois no mundo lá fora se esqueça de Deus. Jesus está falando, se encha de Deus, busque a Deus, tenha vontade de conhecê-lo, tenha vontade de dizer quem é Ele para as pessoas, tenha vontade de saber mais sobre esse Cristo. E amar a Deus, meus irmãos, não é apenas um sentimento, é uma escolha. Eu escolho amar a Deus. Quando eu olho para diversos amores que esse mundo pode me oferecer, eu digo não. Quem vai sentar no trono do meu coração, quem vai estar reinando aqui dentro é Cristo, é Jesus. Eu escolhi amá-lo. Eu coloco meu coração nele por escolha. O nosso coração, meus irmãos, hoje deve enxergar que a maior riqueza é Ele, que a maior riqueza é Jesus. E como fala aqui no versículo 6, de Deuteronômio 6, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Os irmãos sabem aqui o que é inculcar? Sabe o que é inculcar? Inculcar é colocar uma ideia quase que à força na mente de uma pessoa. Quando eu quero ensinar alguma coisa para uma pessoa e eu vou ficar repetindo aquela coisa, olha, faz desse jeito, faz desse jeito, faz desse jeito, eu estou inculcando na cabeça dela o meu pensamento, eu estou inculcando na cabeça dela o que eu quero que aquela pessoa faça. E Deus está falando assim, inculque isso na sua cabeça, coloque isso na sua cabeça, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração. Não é para amar parcialmente, não é para amar metade eu amo a Deus, metade eu amo o mundo. Jesus está falando, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, toda a tua força. Jesus está falando isso de forma 100%, não é metade, mas todo. Jesus usa todo, essa palavra é muito forte. E Luiz, como que eu inculco isso na minha cabeça? Como que eu coloco isso na minha cabeça? Como que eu coloco esse amor por Deus no meu coração? Como que eu coloco Cristo no centro da minha vida? A resposta está aqui. Fale a todo momento sobre isso. O versículo 7 diz assim, e delas você falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao se levantar-se. Aqui ele usa 4 ações, mas é para definir todo momento da sua vida. Fale sobre Jesus quando estiver sentado, quando estiver em pé, quando estiver andando, quando estiver deitado. Fale a todo momento. Fale sobre Jesus para as pessoas do seu trabalho, para as pessoas da sua escola, para onde quer que você vá na farmácia. Meu Deus, fale sobre Jesus. Fale sobre esse Cristo. Fale sobre esse Deus que se entregou por nós. Mostre para o mundo que você tem um coração que queima, não pelas coisas do mundo, mas por Cristo, mas pelo Rei dos Reis. Precisamos falar mais sobre esse Jesus. Precisamos queimar mais em amor por Ele.
precisamos, meus irmãos, estar depositado nele, para que a nossa riqueza seja Jesus, para que o nosso amor seja o nosso Cristo. Eu queria finalizar com uma canção de Oséias de Paulo. Não sou cantor, então eu vou só apenas recitar, mas os irmãos vão entender a mensagem. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez por seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. O amor supera o ódio através de seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta, tudo ele crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. Então, que você possa reter dessa pregação. Eu sei que foram faladas bastante coisas aqui, mas se você puder reter apenas uma coisa, saia daqui se perguntando: meu Deus, onde é que meu coração está? Onde é que meu coração está depositado? Eu tenho depositado meu coração nas coisas do mundo ou em Cristo? Eu tenho depositado meu coração nos prazeres do mundo, nos bens do mundo ou em Jesus? O meu coração está preocupado com as coisas dessa vida, ou o meu coração está descansando em Cristo? Ah, meus irmãos, que podemos de verdade conhecer mais desse Jesus, que podemos de verdade amar mais esse Deus, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com toda a nossa força. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Amados, louco se hoje Deus pedir a tua alma. Eu fui a um